Ontem eu estava indo a uma comunidade, acho que alguns devem ter visto que eu postei, me chamou muita atenção a multidão de pessoas em romaria, muitas mesmo. Eu sempre via esta época, né? Mas ontem eu fiquei muito surpreso, muita gente. Ontem eu fui até Arujá, Guarulhos, Itaquá, bom? Arujá, e tanto para ir como para voltar, eu vi muitas pessoas em romaria, indo para a Aparecida do Norte. E o que mais me chamou a atenção foi um deles carregando uma cruz. Você imagina isso? Uma pessoa sair, não sei de onde ele estava vindo, mas já estava aqui em Guarulhos, ali por volta do quilômetro, acho que 213, e até a Aparecida carregando uma cruz. E eu vi aquilo e eu pensei comigo, são pessoas de fé. São pessoas de fé. Ninguém faz uma coisa assim se não for por fé. Porém, como diz o apóstolo Paulo, uma fé sem entendimento. Uma fé colocada no Deus errado. E aí, por outro lado, eu também pensei em nós que temos a verdade, nós que tivemos um encontro com Deus, um encontro com Cristo, temos a palavra de Deus, cremos que a palavra de Deus é a verdade absoluta. E eu fiquei pensando, será que nós temos o mesmo zelo? Será que nós temos a mesma motivação? Muitas vezes isso é a resposta. Infelizmente, não é? Quantos poderiam estar aqui, mas não estão? Mas Deus sabe de todas as coisas. Louvado seja Deus por você que está. Glórias a Deus. Tu tem que valorizar quem está. E como é bom você ver os resultados, né? Uma irmã, ela chegou para mim tempos atrás, acho que até o Obed estava junto, e falou assim: pastor, eu estive na igreja e tinha tão poucas pessoas, mas o senhor pregou com tanto entusiasmo. Eu falei assim, irmã, se tiver uma pessoa, eu vou pegar com o mesmo entusiasmo. Para mim não é a quantidade de pessoas, né? Porque aquela pessoa está ali e eu sou o mensageiro de Deus. Então, com o mesmo amor, com o mesmo zelo, eu vou pregar, vou ensinar a quantos estiverem. Irmãos, eu não sei quantos acompanharam o meu estudo de quinta-feira. E vindo para cá, eu mudei o estudo que eu ia dar. E eu vou dar o estudo que eu dei na quinta-feira.
E se você ouviu já o estudo, você vai ter a oportunidade de, né, de vê-lo de novo. Abra a palavra de Deus em Isaías, capítulo de número 6. Isaías, capítulo de número 6. O estudo que eu tinha preparado para hoje era o Estado e a Igreja. Os pontos de contatos. Mas eu quero falar sobre família em adoração. Isaías, capítulo de número 6, verso de 1. Vamos ler todo o capítulo, são 13 versículos apenas. Vamos ler de forma alternada. Eu vou ler os versículos ímpares e os irmãos versículos pares. Isaías, capítulo de número 6. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvi, ouvi e não entendais, vede, vede, mas não percebais. Então disse eu: até quando, Senhor? E ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades, e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores, e a terra seja de todo assolada. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como terebinto e como carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco. Assim, a santa semente é o seu toco. Amém. Amém. Pai amado, Deus querido, nós estamos nesta manhã, primeiro dia da semana, o dia do Senhor, para este momento especial de estudo da Tua Palavra. Nós agradecemos ao Senhor por estarmos aqui na Tua casa, casa de oração, e a Tua Palavra nos ensina que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Grande é a Tua fidelidade. Abençoa-nos, fala ao nosso coração, edifica a nossa vida. Cá estamos e queremos ouvir ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu creio que a maior bênção
que uma pessoa pode ter na sua vida é ter um encontro com Deus. E eu acredito que você também pensa assim. E a palavra de Deus, ela nos remete nas suas páginas, nos seus ensinos, de que a bênção de Deus, ela não se aplica tão somente a pessoas de forma individual. Salvação é individual. Mas, geralmente, Deus quer fazer uma obra na sua vida e na vida da sua família. E nós temos visto que, principalmente nos nossos dias e nos grandes centros urbanos, a nossa vida é uma vida intensa, não é mesmo? Eu estava conversando com um pastor do interior, e ele veio passar uns dias em São Paulo, e ele falou assim: aqui é uma loucura. Aqui é uma loucura. Ele falou assim: lá onde eu estou, o pastoreio é muito mais fácil. E aqui realmente a nossa agenda é muito corrida, muito intensa. Uma família, por vezes, ela não consegue mais se reunir à roda da mesa, né? É quase impossível, são poucas as que têm este privilégio, né? E o fato é que muitas vezes nós mesmos é que intensificamos ainda mais isso, né? Quando nós começamos a colocar na nossa agenda tantas coisas. Vamos para a praia. Vamos para o campo. Vamos para o futebol. Vamos fazer isso, fazer aquilo, e tal. Vou sair com os amigos. E nós acabamos intensificando ainda mais essa nossa agenda já tão corrida. Teve um caso interessante e triste, mas muito triste mesmo, de um pai que perdeu seu filho se suicidou. Este homem era um empresário aqui em Minas, e o seu filho se suicidou. E o filho deixou uma carta, e na carta o filho dizia: eu queria ter mais a presença do meu pai na minha vida. Você já imaginou? Um pai, após o filho ter tirado a sua própria vida, receber uma carta escrita um pouco antes por este filho, dizendo: eu queria ter mais tempo com meu pai. E este homem, então, ele chorou muito, e ele disse: realmente, eu desprezei o tempo com a minha família. E muitas das vezes, o que é ter tempo para a nossa família? É você passear com a sua família, não é? É você, mesmo dentro de casa, ter tempo, rolar com seus filhos, quando são pequenos, quando são grandes, brincar, né? Tem vezes que eu pego os meus filhos aí, 2 deles estão aqui, que a gente tem o nosso momento ali, né, de brincar, de não quer a palavra? Sarriar, né? É isso? Professora de português ali, posso usar essa palavra? É isso, né? De descontração, né? É você também, sim, vez ou outra sair, né? Vamos comer fora, né? E conversar com coisas do dia a dia, não é?
tem vezes, e isso eu não faço tanto, a minha esposa faz muito mais, mas muito, muito, muito mais do que eu. É sentar com eles e falar assim, e aí, como que estão? O que está acontecendo? E o relacionamento, e isso, e aquilo, e a escola, tal. Né? E isso é muito importante, né? Nós temos este cuidado. Mas uma das coisas que eu vejo que mais é impactante para a vida da família é quando a família sai juntos no dia do Senhor para ir à casa do Senhor. Eu acredito que se os pais tivessem consciência disso, do quanto que isto é extremamente importante, os pais jamais deixariam, seja a situação que for, seja o tempo que tiver. Eu me lembro uma vez, eu não sei, acho que era o Léo que era pequeno, Mateus, e o Marcos Paulo ainda era de colo, e eu estava saindo de noite para ir à reunião de quinta-feira na igreja, e carregando eles, a Cristiane aquele dia havia se atrasado devido ao trabalho, e eu estava indo para pegar o ônibus, e a chuva começa a cair. E eu ali com eles, e o Mateus ali me ajudando, que é um pouquinho maior, mas foi um sufoco. Chegamos molhado lá na igreja, mas chegamos. E o quanto isso, meus irmãos, eu sei que é importante. Isso não é garantia nenhuma de que os nossos filhos irão abraçar a nossa fé. Tem gente que acha que não trazendo tal, mas é garantia de que seus filhos serão pessoas instruídas, pessoas com princípios, pessoas que têm muito mais possibilidade de ter um encontro com Deus do que qualquer uma outra. Eu sou testemunha disso, pastor. Meus filhos passaram por essa fase, né, que eu estava com o pai deles, iam tudo para a igreja, tudo. Hoje, eles não estão na igreja, mas os princípios. Ontem a Rebeca chegou em casa com uma sacolinha de doce. Aí ela falou assim, ai mãe, porque deram para ele aquele doce lá de 4 vitaminas e não deixei ele pegar. Eu fui lá e comprei um doce. Estou fazendo isso com eles. Eu tinha uma vizinha que era espírita, morei lá em Porã, e ela dava a sacolinha para eles, eu falava, jogava assim no mato, tinha um tempo vazio, né? Eu jogava no mato e falava assim, não, vocês não vão comer, eu vou lá e eu vou dar doce para você. E aí eu fiquei pensando, falei, eu já tinha esquecido disso. Ela viu eu fazendo isso e ela fez. A Laísa falou assim para mim, acontecem muitas coisas assim na vida dela, que nem agora, desemprego, um monte de coisa, e ela falou assim, meninas, eu aprendi com você, eu aprendi a confiar em Deus, eu estou despreocupada, eu tenho fé. Aí meu filho fez aniversário, ai, que Deus continue abençoando a sua vida, agora de jovem você tem. Aí ele falou, mãe, eu tenho agradecido muito a Deus pela bênção que ele me dá. Então é tudo coisa que eu não fico falando, mas ficou. E com certeza fica. Eu oro todos os dias, eu falo para eles, enquanto eu viver, eu vou colocar vocês diante de Deus. Agora eu sei que é individual, não sou eu que É, falei, é o Espírito Santo. salvação é individual. Mas a minha parte eu estou fazendo. Mas é muito importante isso. Eu estive uma certa feita com eu e outros irmãos, com uma pessoa, e, não sei, acho que os mais velhos aqui devem lembrar, Darlene Glória. Lembram de Darlene Glória? Artista da Globo. Artista da Globo. E essa mulher, ela foi criada na igreja, criança, e aí chega aquele momento onde você vai para o mundo, né? Você vai trabalhar, você vai estudar, e isso é um perigo hoje.
Já era aquela época, imagine hoje, né? Imagine hoje. Por isso que é tão importante você trazer os filhos para a igreja, né? Para que pelo menos eles possam ter alguns princípios, aprender alguma coisa, para que quando os seus professores marxistas começarem, você, eu não digo nem enfrentá-los, mas você não, ele fala do que o coração está cheio, ele fala daquilo que é o mundo dele, mas eu estou livre disso, eu sei em quem tenho crido, e eu estou certo que ele é poderoso, né? E aí Darlene Glória entrou para este mundo, e aí foi para o meio artístico, e Darlene Glória se perdeu. Se perdeu, abandonou tudo. Sim, sim, principalmente cantores, né? E aí Darlene Glória entrou para o mundo e daqui a pouco são drogas, é sexo, é pornografia, e ela se tornou inclusive uma artista deste meio mais sensual. Só que um dia ela dentro de um hotel, e muitos hotéis ainda hoje tem isso, lá na mesinha, eles deixam um exemplar da Bíblia ou do Novo Testamento, e quando ela entrou, lá estava. E ela sentou, e ela disse que ela estava numa situação degradante, e pegou aquela Bíblia e começou a ler, e aí começou a lembrar da escola bíblica dominical. Começou a lembrar dos ensinos da mãe. E aquela mulher chorou, 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 e saiu dali e largou tudo e voltou para a igreja. Aliás, voltou para Cristo, né? A gente fala voltou para a igreja, mas uma coisa está ligada à outra, né? Essa coisa de desigrejado aí, né? Tal, eu tenho Cristo e não tenho igreja, balela, isso daí não existe. Quem tem Cristo tem a igreja. Jesus morreu pela sua igreja. E quando nós falamos igreja, nós falamos da reunião de pessoas crentes. Então, igreja local é a reunião aqui de pecadores que foram salvos por Cristo Jesus. E por isso que esta unidade, ela é tão importante. O ir à igreja, o estar na igreja, o pertencer à igreja, o trabalhar pela igreja, isso é extremamente importante. Jesus ensina isso, né? Quando você lê Atos dos Apóstolos, você vai ver isso, né? A igreja sendo perseguida, mas ao invés da igreja se acovardar, o que ela faz? Ela trabalha ainda mais, ela avança ainda mais, né? Muita gente fala assim, a igreja tinha que ser perseguida para ser mais fiel. É o contrário. A igreja fiel que é perseguida, né? A igreja fiel é que é perseguida. Nós estamos aqui no Brasil, aí tranquilo, tal, algumas coisas muitas vezes acontecem, falam assim, estamos sendo perseguidos. Que perseguição é essa? Né? Que perseguição? Pode vir. Mas perseguição? Não. Perseguição foi quando eu estava em casa, em frente à televisão, confesso isso, ali tranquilo, quase 11 horas da noite, e de repente o telefone toca, e eu atendo, e é um irmão, Vinícius Bantim, indo lá para o Zimbábue, se não me engano, acho que não, era o Moçambique, falando assim, pastor Enoque, ore por mim, eu estou aqui numa mata fechada, e ouvindo tiros, e aqui é uma região onde eles matam os cristãos. Isso é perseguição. Isso é perseguição. Agora, eu vou falar, a igreja brasileira está sendo perseguida, eu sentado no sofá, assistindo a televisão.
Agora, meus irmãos, o que pode também ocorrer em relação a tudo isso é ir à igreja ser somente algo que a gente coloca na nossa agenda. Próximo domingo eu vou na igreja. Aí você coloca lá, não vou marcar nada, porque próximo domingo eu vou na igreja. E não ser algo que já é natural da sua vida. Pode ser, eu vou sair de férias, eu vou levar a minha família, nós vamos viajar. Ok, ótimo. Né? Mas enquanto você está no seu dia a dia, já deveria ser normal. Domingo é dia do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Isso já era normal para o povo de Israel. Isso já era algo que o povo havia aprendido. Quão amáveis são os teus tabernáculos, ó Senhor dos exércitos. Exatamente. Meus filhos voltam tudo lá perto de casa. Aí foram para lá. Aí eu falei, não tem como ir, né? Aí foi a Laís, foi o meu filho. Mas como eu não venho, pelo menos eu tenho que vir uma vez. Já aconteceu que eu falava para o Senhor, eu tentei ir para ela para minha casa, não deu nada certo. Aquele dia lá eu passei, amanheci na casa da Laís. Mas quando eu não venho, a semana fica diferente. Que é aquilo que o Senhor falou, não é assim uma coisa por obrigação, não é uma rotina. Eu sempre tenho que falar, meu Deus. Então, às vezes acontece sim. Irmãos, eu estou caminhando para quase 40 anos de igreja, e vir à igreja ao domingo é uma alegria. Hoje eu vinha, sol, eu vinha sozinho, que eles vieram depois, com a mãe, e eu comecei a pensar, a ver as coisas, tal. E eu comecei a pensar, puxa vida, como é bom você ir à casa de Deus, como é bom você ainda ter, depois de tanto tempo, essa alegria de estar na casa do Senhor, de se encontrar com os irmãos, mas principalmente de saber que ali você está dentro daquilo que Deus planejou para a sua vida. Né? E o texto que nós lemos fala de um homem, Isaías, e Isaías, é tão interessante esse capítulo 6, que ele começa com uma nota fúnebre, não é? No ano da morte do rei Uzias. Por que é importante essa nota fúnebre? Porque depois de Davi, depois de Salomão, o rei mais importante de Israel foi Uzias. Uzias reinou 52 anos. E foram 52 anos marcados por profundas transformações. Uzias foi aquele rei que conseguiu trazer prosperidade para o povo. Foi aquele rei que conseguiu que o povo se reunisse de forma cultual. Foi aquele rei que estabeleceu um exército dos mais fortes. Várias das coisas de engenharia que até hoje as pessoas usam, aquela época, e nós estamos falando de quanto tempo atrás, né, quantos anos antes de Jesus Cristo, né, muitos anos antes de Jesus Cristo, foi um rei que conseguiu trazer uma engenharia das mais importantes.
O povo olhava para aquele rei como o máximo, e ele era mesmo, no sentido de governo, de administrador. Só que a soberba do coração humano é terrível, né? É o que eu peço todos os dias: Senhor, cuida do meu coração. Deve ser a nossa oração, todo dia: cuida, Senhor, né? Para que eu não me exalte. E foi o que aconteceu com Uzias. Chegou um momento que ele se exaltou. Chegou um momento que ele achava que ele poderia entrar no templo e fazer o que ele queria, porque ele é o rei, ele era o soberano, e ele faz aquilo que não era para ele fazer. E se encheu de orgulho, e o Senhor o tornou leproso, e ele morreu, após um tempo. E aí ficou então aquela grande questão, né? E agora? E agora? O que será da nação? A história do povo já mostrava que reis como Davi, como Salomão, depois, os que vieram, acabaram com a nação, destruíram a nação. E agora? Aquela preocupação, como muitos crentes estão hoje, né? Ai, meu Deus do céu, domingo passado, quando eu saí daqui, teve um irmão que ele estava tão apavorado, mas tão apavorado: o Lula está na frente, o Lula está na frente. E eu tinha acabado de falar aqui do púlpito, né? Falei assim: irmão, não importa quem for que ganhar essas eleições, é claro que a gente tem o nosso lado, claro que a gente tem as nossas escolhas, tudo, né? Eu luto, tal. Porém, a gente sabe que Deus está no trono, quem governa é Ele. É Ele que é e é o que estava acontecendo aqui. O Isaías e o povo, estava todo mundo: e agora? E agora o que vai ser? O que vai ser da nação? Né? E ele entra no templo,